Olá, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e eu dei algumas tarefas na semana passada, na verdade são 3 tarefas, que era para você ler o texto integral, Colossenses capítulo 1, versículo 1 até o final do capítulo 4, ela inteira todos os dias. Para você identificar também se esses cristãos que estão lá eram gentios ou judeus, pobre ou rico, e o propósito da carta, que era a ideia de você assinalar as ideias repetidas de Paulo, as atitudes, para você entender o problema que Paulo está tentando combater, ok? Então, nessa continuação de propósito, o que nós devemos olhar? Que qualquer coisa específica mencionada quanto à ocasião da carta, isso aqui serve para Colossenses como qualquer outra, você deve anotar as divisões naturais e lógicas da carta. Isso é importante. Então hoje o maior exercício, na verdade, para essa semana é aquele de resumir a carta. Irmãos, resumir não deixa a carta maior, ok? Quando você resume, você pega a ideia. Então, se são 4 capítulos, você não pode chegar aqui como se tivesse um livro de 200 páginas. Você vai fazer um resumo. E como você vai fazer isso? A ideia de você imprimir esse texto sem as divisões que naturalmente as Bíblias têm. Eu tenho uma Bíblia muito legal aqui que não tem divisão nenhuma. Ela é bem legal mesmo. Aliás, está aqui. Mas a maioria das Bíblias elas trazem essas divisões. Essas divisões não são canônicas, não são bíblicas no sentido de inspiradas por Deus. Isso aí qualquer um, como eu ensinei vocês na carta de Paulo a Filemão fazer, vocês podem fazer com qualquer carta, porque foi assim que eles fizeram. Então, como você vai resumir essa carta? Da mesma forma, você vai imprimir aí os 4 capítulos, vai ler capítulo a capítulo devagar, olhando qual é a ideia que Paulo trata do versículo 1 ao versículo 2, 3, 4, 5 ou mais. E aí depois desse versículo que terminou, supondo que terminou no 5, a partir do 6 ele começa um novo assunto. E aí você vai colocando o título que você acredita que casa com aquela parte. E depois que você fez isso, você vai fazer um resumo que vai dar aí uma folha. Ok? Então 30 linhas é um resumo maravilhoso da carta de Paulo aos Colossenses. É resumo, não é interpretação. Isso tudo vai ajudar na hora de interpretar, ok? Nós não estamos interpretando ainda. Nós estamos estudando, vendo os pormenores, para que quando a gente comece a ler Colossenses 1, versículo 1, o texto já comece a fazer muita diferença para a gente. Okay? Lembrando que eu falei na semana passada, assim nós teremos menos dúvidas quando estivermos interpretando. Qual é o propósito? Então, um dos propósitos que eu vou afirmar aqui para vocês é que Paulo, aliás, em todas as cartas, a igreja, Filemão é mais particular, mas via de regra a carta às igrejas de Paulo, ela tem uma ideia de fortalecer essa igreja, de encorajar essa igreja. Uma outra carta que você vê que o tom é muito mais de exortação, ok? Mas normalmente é uma carta de encorajamento, de olhar para os cristãos e falar: persevere, continuem, deixe, até a exortação tem esse sentido, Deixe o pecado, foque em Jesus. Isso também é encorajamento, é uma exortação, mas que vai te apontar: olha, nós não estamos servindo a um Deus só deste mundo. Se a nossa esperança é só para este mundo, nós somos os piores dos seres humanos, como ele fala à igreja de Corinto. Então você vai perceber que algumas coisas aí ficam um pouco claras. Por exemplo, ele vai falar de filosofias vãs e enganosas. Isso aí está no capítulo 2. Olha o capítulo 2 como é interessante. Filosofias vãs e enganosas está no versículo 8. Também está no versículo 8, tradições humanas. E ele vai completar isso lá no 22. Nos princípios elementares deste mundo, versículo 8.
não se fundamenta em Cristo. Há uma filosofia, há um certo tipo de gente que está ensinando a igreja de uma forma que não se fundamenta em Cristo. Verso 16, em dias santos e festas, tudo que eles acreditam em dias santos e festas. Uma falsa humildade, você vai ver isso lá no versículo 18 e depois vai concluir no versículo 23. Adoração a anjos, olha só, né? Essa ideia de ficar querendo ver anjo e tudo mais, eles acabaram caindo na adoração a anjos no versículo 18. Visões, olha, é uma carta, irmãos, que nós precisamos ler com muita atenção, porque essa carta mostra a realidade dos nossos dias, da igreja brasileira. A igreja brasileira ama anjo, tem uma falsa humildade dentro das igrejas, eles estão querendo visões o tempo todo, são orgulhosos no versículo 18 também, não se fundamentam em Cristo, mas estão fundamentados nos princípios elementares deste mundo. Algumas igrejas vêm com uma filosofia maravilhosa e você fala, uau, que pensador, isso não tem nada a ver com Jesus. Umas filosofias vãs e enganosas. Versículo 19, essas pessoas não estão ligados ao cabeça, que é Cristo. E eles estão buscando a regra deste mundo. E aí tem várias igrejas que estão pautadas em regras. E quando a gente lê Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23, nós nos surpreenderemos, porque é muito forte o que Paulo fala. Fala, olha, isso aí até parece espiritual, porque demanda um esforço, demanda um certo sacrifício. Mas isso não ajuda em absolutamente nada na luta contra a natureza humana, que é o nosso grande adversário, a natureza humana que nos inclina para o mal. Paulo vai dizer que isso aí é fachada. Então, isso aí é só no capítulo 2, eu estou dando um gostinho aqui para você fazer esse exercício de procurar o que Paulo está falando, sobre quem está falando, por que está falando, para a gente encontrar o propósito de Paulo em escrever essa carta. E um dos propósitos que eu disse aqui é encorajar a igreja de Colossenses. Encorajar a quê? Então, no capítulo 2, encorajar contra os ensinamentos errôneos ou os falsos ensinamentos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o falso ensinamento, irmãos. Muito cuidado. Tudo que você ouvir sobre Deus, sobre a Bíblia, você precisa tomar muito cuidado. Examinar bem para que você não seja enganado. Mas foi o bispo, o apóstolo, o pastor, o teólogo. Irmãos, todos nós somos seres humanos. Todos nós temos as nossas falhas, então nós precisamos ir com cuidado e analisar. E se a pessoa que a gente mais ama, que é referência a falar uma bobeira, a gente precisa olhar e falar, agora ele falou uma bobeira. E não tem problema algum. Nós reconhecemos isso. Se a gente tiver oportunidade, a gente conversa com a pessoa e faz e tenta mostrar o nosso ponto de vista, ok? É assim que irmãos em Cristo funcionam. Aí uma pergunta aí para você dar uma olhada. Eles se fundamentam na circuncisão? Talvez seja uma boa ideia você pesquisar o que é circuncisão, se você não souber. Eles fazem a imagem de Jesus uma imagem boa ou eles denigram a imagem de Jesus? Eles falam que Jesus é suficiente ou eles falam que precisa de algo mais? Tudo isso, todas essas perguntas, você precisa fazer lendo o texto, porque isso vai te ajudar no propósito para a gente caminhar na próxima aula. Data e lugar, que seriam os próximos temas. Então, nós vamos ficar aqui com uma ideia de Roma, ok? Que Paulo escreveu de Roma, mas é aquilo que eu já conversei com vocês, alguns vão achar que ele escreveu de Éfeso e não tem tanto problema assim. Na verdade, quem acredita que é de Éfeso, eles não vão jogar essa data mais antiga, eles vão trazer mais para próximo, para a ideia do ano 60, enfim, nessa década aí. Se for de Roma, como nós vamos partir daqui, a ideia de 60 a 61 depois de Cristo. Ok? Então, temos aí um bom
um bom caminho a percorrer aí, boas respostas a dar, algumas perguntas fantásticas. Que Deus te abençoe e boas reflexões.